Oi, meu amor, tudo bem? Então, hoje eu quero te fazer uma pergunta. Por que será que Papai, Jesus e o Espírito Santo não deram a lei logo que Adão e Eva pecaram? Hum? Já se perguntou isso? Eu me perguntava, porque a gente tem uma ideia de que a primeira aliança é a lei, né? A primeira aliança foi dada por Deus para Abraão. Abrão estava numa cidade grande da época e resolveu sair de lá do conforto que ele tinha para andar com Deus, para ter um relacionamento com Deus, né? E foi amadurecendo Abrão, até que virou Abraão, né? E é interessante porque Abrão, papai, ele deu a esperança, falou: Eu prometo que você será o pai de muitas nações, né? E era tudo o que Abraão queria, porque a esposa dele não podia ter filhos, né? Então a gente vê que as promessas de papai sempre se cumprem, né? Mas a lei não foi dada lá com Abraão, nem com Sara. E olha que Sara mentiu na cara de Deus e Deus não fez nada com ela. É até interessante porque pensa, Deus vem com dois anjos para passar o dia, almoçar com Abraão. Ai, que lindo! Meu sonho de consumo. E daí a Sara fica ali do ladinho, né? Querendo escutar, porque imagina que mulher não ia querer ficar escutando o que Deus está falando com seu marido. Daí, quando Deus falou, o ano que vem Sara vai estar grávida, Sara riu. E Deus falou para ela, por que você riu? E ela ainda falou, não, eu não ri. E Deus falou, riu sim. E sabe qual foi o nome do filho dela? Isaac. Ele ri. É como se papai estivesse falando para ela, agora você ria de felicidade e não de descrença. Porque tudo que eu falo, eu cumpro. Eu sou fiel. Ai, que lindo. E daí então teve toda a geração deles, né? E daí o povo, por causa de José que foi para o Egito, ficou lá 400 anos. Daí vem o resgatador Moisés, né? E daí quando Moisés tira o povo de lá, eles passaram 3 meses reclamando. Reclamando. A postura do coração deste povo que saiu do Egito era um coração que estava acostumado com as coisas pagãs e virava e mexia, por mais que papai fizesse, por mais que Deus Pai fizesse, eles reclamavam. Então Deus testou eles no pouco e no muito. E eles reclamavam tanto no pouco como no muito. A reclamação é a pior coisa que pode ser num povo, porque ele não está satisfeito com nada. Não adianta a nuvem durante o dia, a coluna de fogo para esquentar durante a noite, não adiantava. E daí Moisés tinha que liderar o povo. E quando Moisés passava o dia com filas de pessoas, sabe aquelas pessoas que acham que estão certas e que para tudo alguém tem que falar que ela está certa? Era assim o coração deles. Então aquela fila para passar por Moisés, para Moisés falar, não, esse está certo, esse está errado, vamos resolver assim, estava ficando gigante. Daí veio o sogro de Moisés e falou, olha, isso não está certo. Você não vai conseguir fazer a vontade de Deus assim, tendo picuinhas e mais picuinhas. Começa a delegar. Então, Moisés escolheu alguns líderes e começou a passar as pequenas coisas para aqueles líderes que ele escolheu a dedo. Mas mesmo assim, todos se achavam donos da verdade. E daí passou 3 meses dessa situação. Daí o que aconteceu? Moisés foi até o monte, e daí Deus falou assim, pergunta para o povo, se eu falar as minhas leis para eles, se eles vão cumprir. Quando Moisés desceu e foi falar com o povo, primeiro, o povo veio do Egito
com medo de Deus, porque os pagãos têm medo dos deuses, né? Então eles tinham medo, mas eles tinham uma certeza muito grande que eles eram bons o suficientes, porque eles cumpririam tudo, eles estavam acostumados a cumprir tudo que os pagãos falavam para fazer, eles faziam. Então eles tinham um orgulho muito grande que eles eram bons, né? Olha isso, eram bons, né? O coração reclamão, que tudo está insatisfeito, né? E daí o que aconteceu? Moisés pergunta, e sabe o que eles respondem? Sem saber quais eram as leis. Fala para Deus nos dar que nós vamos cumprir. Olha o esforço próprio aí, né? Eles não queriam relacionamento. Eles queriam provar para Deus que eles eram bons. Então veio a lei. E depois que veio a lei, Deus começou a não ter misericórdia de atos que antes, que nem Sara riu, né? Esse tipo de coisa já não podia mais. Então começou a haver morte. E daí eles começaram a ter mais medo de Deus, né? Então, o que eu quero dizer? A primeira aliança sempre foi para ter misericórdia, graça e ter um relacionamento íntimo com o papai. Mas o coração do povo que saiu de lá, tanto é que morreram no deserto, não entraram para Canaã, foi um povo orgulhoso, insatisfeito, reclamão. E este povo continuou tanto cumprindo esta lei para provar que eram bons, que esses líderes foram os que mataram o amor em pessoa, Jesus. Então a segunda aliança, que é da graça e misericórdia, porque Jesus pagou o preço do pecado, ela sempre foi a aliança que Deus queria desde o começo, né? Então a lei só veio por causa do coração daquele povo. E para mostrar que eles não eram tão bons como eles achavam, né? Quando você sente que Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo te amam de uma forma tão grande e tão maravilhosa que a gente nem entende totalmente, quando você começa a deslumbrar disso, você começa a agradecer. O teu coração se constrange, você agradece e em gratidão você quer amá-los. Sempre que você for para o esforço próprio, vai gerar orgulho, vai gerar reclamação, vai gerar insatisfação com o papai. Mas quando você for envolvido por esse amor, pela graça, que não depende de você, daí sim, nós seremos aquele aroma suave, né? E tudo será para a glória de papai. Tudo será em gratidão pelo mérito de Jesus e para ser a habitação do Espírito Santo em nós. Um beijo e até mais.